Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal RD Insight, é um prazer falar com vocês. Hoje eu vou falar sobre resiliência em microservices, é um bate-papo direto da trincheira e é sempre uma grande oportunidade de discutir sobre estratégia de software. Eu estou com um amigo especial, meu amigo Giancarlo. Giancarlo, seja bem-vindo ao vídeo, se apresente. Obrigado, Ramon. Meu nome é Giancarlo, sou analista de sistemas e trabalho aí no mercado de software já faz uns 10 anos para um pouquinho mais. Bacana, já tem um monte de história então para contar, né, cara? Já vivenciei bastante coisa aí. Inclusive acompanho aí o teu canal, né, o RD Insights, Legal. participo também dos meetups, de alguns labs. Bacana, cara. É sempre bom esse engajamento, essas discussões. E hoje a gente traz um tema muito especial, né? Eu até publiquei um vídeo passado. Lembra de assinar o canal, mandar aquela chuva de like. Eu falei no vídeo passado sobre o desenvolvedor inocente, né? Eu acho que tem tudo a ver com esse tema de resiliência, Sim, né? com certeza. Quantos cenários a gente tenta usar a nossa aplicação e dar um crash e a gente não está esperando aquele crash, né? Exato. E é até por isso que essas bibliotecas que te fornecem um grande portfólio para você tratar esses problemas, né, são utilizadas no dia a dia. Bacana. E aí nesse mundo de microservices, eu acho que o desafio aumenta, né? Porque você sai de um modelo onde é uma única aplicação, você tem agora um cenário distribuído, onde você não vai ter uma aplicação, você pode ter milhares, com um comportamento todo dinâmico, né? Principalmente se a gente estiver falando dentro de uma aplicação containerizada, do conceito de Kubernetes, do conceito de nuvem. É uma nova experiência para o desenvolvedor, né? Então não dá simplesmente para abrir uma aplicação, sair codando e não se preocupar com a experiência ao redor, né? Mas assim, como é que você pode resumir para o pessoal que está chegando agora, o que seria resiliência, né? Bom, a princípio a resiliência, ela te traz os benefícios de você ter algumas estratégias que você trata determinados tipos de problema, né? Como por exemplo, aplicações que falham. Por que elas falham, né? Às vezes você tem uma falha temporária. E aí como que eu trato essa falha temporária, né? Que é o pessoal chama de... Deixa a aplicação fechar? Deixa a aplicação crashar ali, meter um HTTP 500 pro usuário. Depois resolve, né? Não tem nem como, né? Então aí você tem bibliotecas como o Poly para .NET, que é um projeto aí open source, mantido até pela .NET Foundation. Que bacana. Né? Foi criado até pela própria Microsoft. Legal, então assim, vamos colocar no papel do pessoal que está lá no vídeo, né? Eu sou desenvolvedor .NET, eu trabalho com Visual Studio, Microsoft ajuda nós, a gente tem que fazer uma propaganda aí, ajuda o canal. Estou desenvolvendo aplicação e aí eu preciso implementar estratégias de resiliência. Eu posso escrever manualmente todas as estratégias, né, e pensar bastante coisa. Isso. Ou eu posso usar o Poly. O Poly resolve que problema da resiliência e das estratégias? Então, o Poly te traz aí uma série de estratégias de resiliência, tá? A primeira delas é o retry. Legal. Então, como que eu vou aplicar isso? Qual é basicamente o conceito do retry? Se eu tenho um serviço A e um serviço B, e por algum motivo, quando eu faço uma requisição do serviço A para o serviço B, esse serviço B para de funcionar de repente, às vezes até por uma instabilidade de rede, e essa falha temporária. Rede não dá problema, isso nunca vai acontecer, isso nunca né? vai acontecer. Anota aí. Assiste o vídeo Desenvolvedor Inocente. Continua. Exato. E por algum motivo esse serviço para de funcionar, você precisa que essa aplicação saiba corrigir essa falha, ela consiga se recuperar desse pequeno problema. Esse é um princípio fundamental que a gente fala dentro do modelo de microservices, que é antifrágil, né? Exato. Então a tua aplicação ela tem que ser implementada com estratégias que vai garantir uma tolerância à falha, porque você está num mundo diferente e você precisa trazer novas implementações diferentes. Então essa questão do retry é muito bacana. Fala mais que eu estou gostando desse assunto. E aí você tem uma série de parametrizações que você configura dentro do Poly para que esse retry consiga ter um comportamento aceitável. Por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai repetir aquela chamada que ele tentou. Então eu não preciso fazer um loop infinito lá tentando? Ele na verdade ele implementa um loop controlado, né? Ele vai tentar executar, não Olha conseguir... que cara gourmet, cara. Vocês já viram isso na vida? Loop controlado. Eu falei loop infinito, o cara vem e manda loop controlado. Loop controlado. É muito pastel, né?
É o famoso Nutella, né, de hoje em dia. Esse é Nutella, cara. Fala aí, aprendi aqui, deixa eu anotar aqui, loop controlado. Então você estabelece aí, por exemplo, 3 chamadas e esse teu serviço A ele vai tentar 3 vezes realizar essa comunicação. Então, em vez de eu implementar um processo para isso, eu consumo uma implementação do Poly que já faz isso. Que ele já tem todo um tratamento e já faz muita coisa que se você tivesse que construir tudo na mão e aplicar esse pattern na mão, te daria muito trabalho. Ia virar um loop infinito, né? Ia virar um loop infinito. E aí você, com o seu loop controlado, qual comportamento, o que é que o desenvolvedor pode esperar de um cenário desse de retry com esse processo? Então, o que ele vai esperar é o seguinte: eu configurei que ele repita essa comunicação 3 vezes, serviço A e serviço B. Falhou a primeira vez, ele vai tentar novamente fazer essa requisição. Legal. Falhou de novo, ele não vai tentar no mesmo momento, porque senão é como se você estivesse mandando um request... Um DDoS pro vazio, exato, né? E ele não vai adiantar, porque se ele falhou naquele momento e a instabilidade vai durar um pouquinho mais, então você tem que aplicar uma certa configuração para que ele retente aquilo novamente depois de um certo período de tempo. Legal, bacana. Isso é interessante, porque às vezes as pessoas acham que é simplesmente bater 200 mil vezes. Você vai acabar fazendo um DDoS e derrubar um serviço que já está prejudicado, né? e acabar de chutar o pé no gato, né? Exato. Então o retry já tem uma inteligência. Já tem uma inteligência por trás do capô dele. E o que é que ele faz mais? Bom, você tem a opção de criar essas chamadas de tempo de forma exponencial, Tá. onde ele tenta, depois de um certo X período de tempo, ele retenta de novo, depois de um período de tempo, ele retenta de novo. A partir do momento que ele retentou as 3 vezes que você pré-definiu, ele vai, logicamente, subir uma mensagem própria dele dizendo, olha, as 3 tentativas já foram, e você precisa aplicar uma outra estratégia. Na prática, para o pessoal entender até um pouco mais sobre como o Poly entra nessa história, né? Então, eu estou fazendo um request HTTP, que agora é chique, a gente fala que é RPC. Manda a hashtag aí, RPC. É chique, tudo fica chique, né, cara? Então, você manda um RPC e aí, naquele momento, aquela RPC vai dar um exception. É isso? Exato. Então, você tem um código que intercepta esse exception. Exato. Explica para o pessoal entender, cara. Então você vai configurar para ele qual é o tipo de retorno que você espera naquela exceção. Legal. Deu um retorno de HTTP exception. Ele vai pegar, entender que houve esse retorno e isso você estabelece na política dele. Um básico, um timeout básico, né? Exato. Ou um timeout também. E ele já vai saber que quando você tiver esse erro, ele vai entrar na rotina dele. Bacana. E você encapsula isso aonde? Você controla essa essa camada de resiliência em todo o tipo de request que você dispara. Legal, olha pra câmera. Faz a galera entender isso aí de perto, porque isso é super importante, tá? Porque eu falo pra você, olha, na 2PC a gente atende projetos complexos de software, empresas que faturam bilhões de reais, tá? Aqui no Brasil. E essa dica vale $1 milhão, né? Com certeza. Porque todo código que a gente abre para auditar tem um request lá de RPC sem uma tratativa. E aí o que é que o usuário recebe quando dá um exception desse, né? Trava tudo, né? 500 na tela, né? 400 e alguma coisa. É um desastre, né? Fala para mim, qual outra estratégia a gente tem também já implementada dentro do modelo do Poly? Nós temos também o Circuit Breaker, que é um outro modelo de resiliência, né? Uma outra estratégia de resiliência. Circuit Breaker ganhou muita popularidade agora no mundo de microservices, né? E você tem que fazer uma série de implementações de controles para viabilizar uma estratégia de Circuit Breaker, tá? Eu digo isso porque nós temos uma camada nossa dentro do DevPrime de Circuit Breaker. E hoje o Poly traz uma facilidade também de você ter um Circuit Breaker acessível, né? Porque você não precisa implementar ele, já está lá com a inteligência para você. Exato, e esse aí acho que é uma das que mais dá trabalho de você aplicar, né, Ramon? Dá muito trabalho porque, primeiro, é conceito, né? Qual é o conceito do Circuit Breaker? Passa para o pessoal. Bom, o conceito do Circuit Breaker eu tenho N microserviços distribuídos no meu ecossistema. Quando eles começam a falhar, você pode ter um problema em cadeia. Falha um, logo na sequência falha o outro, porque está fazendo uma requisição que ele não consegue e começa a retornar esses erros em todo o seu ecossistema. Então, aonde entra o Circuit Breaker? Você configura quantas vezes você quer que ele passe ou receba um erro
aí você configura também o tipo de retorno, se é um HTTP exception, se é um timeout, aí você também configura na política. Tá livre, né? Exato. Se ele ultrapassar o limite pré-estabelecido de erros, ele fecha, ele abre o circuito, né? Como se fosse um... É confuso, né? É confuso, cara, porque... Quando ele fecha... Quando ele fecha, você tem a comunicação rodando, os dois serviços estão se comunicando. Quando ele abre, é como se fosse um disjuntor, né? Como se fosse Isso, é um liga-desliga, liga e desliga, né? Só que dá do processo de comunicação. Deixa eu fazer uma tradução rápida antes de você avançar. Eu sou a sua tecla SAP, tá? Beleza. Vou fazendo uma tradução rápida. Na prática, o circuit break é o seguinte. Você está recebendo uma chuva de requests, né? E no mundo de microservices, a gente está falando de um mundo onde você está consumindo um poder computacional grande de cloud, N outros serviços. E tem a própria experiência do cliente que está também usando aquele serviço, né? Se ele já sabe que o processo falhou, para que ele vai continuar ainda tentando a vida toda, né? Não tem. Aí então ele abre o circuit break para tratar esse problema. E o legal é, para fazer essa implementação, o Poly suporta isso, que é o que o meu amigo está explicando. Mas como é que funciona o circuit break na prática agora para o pessoal entender? Quais são as possibilidades para ativar o circuit break? Então, você tem a configuração das tentativas, você tem a configuração, por exemplo, de quando ele vai abrir o circuito, quando ele vai fechar o circuito ou quando ele vai manter o circuito meio aberto. Então, por exemplo... Então você falou três possibilidades, Três né? possibilidades dele. Aberto, fechado e... Semi-aberto. Semi-aberto. Né? Half open, que Half open, é mais chique, né? Isso. Você tá todo gourmet, viu, cara? Você já foi mais raiz, viu? Mas vamos lá, o pessoal gosta também dos terminhos Nutella, né? Uhum. Então, na prática, explica então o que acontece. Quais são o que é esses três cenários? Então, quando você ultrapassa o limite de tentativas, ele abriu o circuito. Todas as requisições que vão chegar naquela camada, ele vai te disparar um comunicado próprio dele, uma exceção própria dele, né, dizendo que o circuito está aberto. Ou seja, aquele serviço parou de responder por algum motivo e você vai, através do retry, continuar, depois de um certo período de tempo, tentando uma nova chamada. Na prática, assim, você já sabe que existe uma falha crítica na sua operação, tá? Exato. Então, você já consegue falhar o quanto antes. Esse é o princípio básico. Se você quer entrar no mundo de microservices, entenda. Se você falhou, você tem que avisar para todo mundo que você está falhando, tá? E o circuit break é o cara disso, né? É o canal. Legal. Então, se o cara bateu um request e esse request já bateu no sinal, falou assim, olha, circuit break, pronto, ele para tudo ali, você já consegue avisar de volta que você tem uma operação quebrada, né? Exato. Mas como é que ele liga e desliga esse circuit break? Fala aí, então como é que ele evolui isso para o pessoal entender? Isso. Aí você estabelece também um período no qual ele vai passar para o estado de half open, que é o semi-aberto, ou semi-fechado, desculpa. Semi-aberto. Nossa, fiz tudo agora. Semi-aberto. E vai deixar passar algumas dessas requisições. Na prática como é que ele sai do circuit break? Então ele vai abrir o half open, é isso? Ele vai passar para o estado de half open, vai deixar passar alguns requests. Tipo, você mandou 10, passou 3, para que esses 3 sirvam de gatilho de validação. Exato. Legal. Depois o que acontece? Se as requisições retornaram um 200, por exemplo, ele passa para aberto de novo e as requisições... E a vida segue. Então assim, ele já traz uma implementação, que é um controle de fluxo, me corrija se eu estiver errado, onde você consegue monitorar o status, o estado, status, né? Fica mais bonitinho, do circuit break, né? Que pode estar fechado, aberto ou semi-aberto, que é o half open, né? Open. Então, no semi-aberto, a ideia principal é permitir passar alguns requests para usar esses requests como gatilho para tentativa de retry. Isso. Para ver se o processo voltou, é isso? Exato. E aí, se ele voltou... A vida segue. Outro ponto importante é quando você tem também a seguinte hipótese. Eu preciso dar uma manutenção nesse sistema. Tá. Se eu parar ele, e quem depende dele vai começar a entrar nesse estado de close, de open, né? Vai começar a estourar erros nessas aplicações. Então, eu posso abrir e fechar
o circuito manualmente. Por exemplo, eu abro uma janela de manutenção, coloco ele em open manualmente. Quando eu terminar a janela de manutenção, eu volto, close. Isso. E aí eu volto manualmente o open de novo. Legal. Uma coisa que me veio aqui na mente, para o pessoal entender até melhor, e a ideia é essa, a gente usa muito, tá, circuit breaking no cenário de microservices, tá? Esse é um princípio fundamental. O que você está escutando o Poly traz uma parte para você já dessa inteligência, né? Obviamente, você vai ter que desenvolver do seu lado também uma inteligência complementar para tornar o seu microservice cada vez mais resiliente. Mas assim, o trabalho pesado está no Poly. Onde é que você vai encaixar isso? Vou te dar um exemplo básico, né? Toda a comunicação que você vai fazer com o banco de dados. O banco falha? Com certeza. E às vezes fora do ar por horas, né? Por horas, né? A implementação que é feita. Então, chegou um request, bateu lá na controller, desceu, caiu, na hora de processar com o banco, timeout, né? Timeout. Então, o circuit break vai entrar em ação, né? Para você fazer um retry naquele momento, se tiver uma política de retry, né? Ou você realmente tomar uma decisão automática, né? Olha, o banco está fora. Se o banco está fora, eu já nego as requests lá em cima. Exato. Ou pode até tomar outros caminhos, né? Vá para um fallback? Fallback. E aí no fallback você tem a estratégia do que? Se todas as suas camadas de resiliência falharam, ele é o último recurso. Daí você pode ou logar ou começar a negar as requisições do serviço, para os serviços que estão fazendo aquela chamada, ou... A parada legal disso tudo, assim, pessoal, quando você entra nesse mundo, veja quem está falando, olha, cada request que bate ali, a gente trata ela com muito carinho, né? Exato. Não deixa ela solta, né? Então, é muito importante você entender, na verdade, isso tudo é a forma de pensar, né? A ideia é essa, eu acho que o maior valor da trincheira é você mudar o mindset, né? Você não abre um HTTP lá e esquece, né? Cada request daquela que bate vai passar por uma série de camadas na sua aplicação e essas camadas vão passar por processos que podem ter um ou mais circuit breaks, né? Que é o que acontece dentro do nosso processo do Dev Prime, né? Eu posso dar um problema na mensageria, eu posso dar um problema no banco de dados. E a gente falou no início que é o quê? Tem que ser antifrágil, né? Exato. Então você pode ter várias instâncias de circuit break, tá? Ou seja, vários blocos da sua operação podem falhar, podem ter circuitos gerenciados e podem rodar tudo também sozinho, tá? Então o conceito de antifrágil tem que ser nativo também do processo. A aplicação ela fica inteligente, né? Tem que ser inteligente, né? Porque você tem que oferecer o maior número de disponibilidade e quando você falhar, você tem que saber que você falhou, né? Para voltar também mais rapidamente. E se você falhou, já avisa o time de SRE lá o quanto antes para o pessoal tomar uma operação. Avisa o cliente também, para que deixar o cliente sofrendo, né, cara? A gente fala muito de transformação digital e a gente às vezes faz o cara sofrer, Esquece né? do cliente também, né? Lembra do cara, né? Hashtag cliente. Fala aí outra estratégia dentro do Poly. Bom, aí nós temos o Bulkhead Isolation. Nossa, o nome é muito chique, Esse mano. nome é chique demais, cara. Fala de novo. Bulkhead Isolation. Bulkhead Isolation. Exato. Nossa, parece tabajara, né? Fala aí. A ideia principal dele, Ramon, é não furou o casco do navio, não deixa o navio afundar, né? Vamos criar um... Viajei agora aqui, né? Criar uma... Fala de novo, vamos de novo, né? Só dá aquela pausa aí. Cara, pega uma chuva de like aí pra galera, vai. Chuva de like aí, ó. Chuva de like, participa nos comentários. Você está participando de um exclusivo bate-papo do canal RD Insight. A gente está falando sobre estratégias de resiliência no mundo de microservices e, obviamente, sobre uma plataforma .NET. Você pode aplicar também em qualquer outro cenário que você está trabalhando. Você está falando do Bulkhead. Explica para o pessoal qual o comportamento na prática para a galera entender. O comportamento dele é o seguinte. Eu tenho um serviço que às vezes não escala. Isso não existe. Não existe, né? Em algum momento eu tenho todo o meu ambiente de microserviço, mas tem aquele serviço que é uma pedra. Coisa que está no meu caminho, mas eu não posso me livrar dele ainda. Que é uma pedra, né? Exato, é uma pedra no seu sapato. O que você faz? Você implementa o Bulkhead Isolation para que ele receba uma carga, é como se fosse uma mini fila, digamos assim. Tá. Ele vai ter um bufferzinho dele interno e ele vai recebendo as requests. Se eu pré-definir que ele tem apenas 10 requests ali, 10 é um exemplo figurado, tá? Mas eu recebi essas 10 requests e ele está processando essas requests, está guardando a resposta desse serviço que provavelmente está lento ou tem algum problema, as demais requisições elas vão entrando na fila. Quer ver a galera entender essa parada?
Você já pegou o metrô aqui em São Paulo? No horário de pico? Então, desceu lá 1.000 pessoas para entrar no vagão, né? Aí o guardinha falou assim, ó, só entra 50, não cabe mais. Exato. Aí você vai esperar o próximo. O próximo vagão. A parada é essa? Exatamente. Pronto. Acho que é mais simples, né? Aí vem o próximo vagão, coloca mais. Coloca então, mais. Você consegue evitar que você mesmo destrua o seu próprio serviço, né? Exato. Porque às vezes você tem um serviço que está lento e se você der uma sobrecarga muito grande nele, o que, é que vai acontecer? Ele vai sair fora do ar. Já estava ruim lento, né? Com a sobrecarga ele já vai embora e não volta mais. Então você consegue tratar esses cenários críticos também com uma pinça, né? Muito legal isso. Porque às vezes está no modo inocente, só mandando request, batendo tudo sem controle. Mas se você tiver um cenário desse, você consegue ter um ajuste fino, né, cara? Exato. Que pode ser muito valioso aí a depender do modelo de aplicação e do contexto, né? Sempre leve em consideração o contexto, né? Não sai na louca metendo no code aí sem pensar o contexto. Então, você tem um contexto como esse, você pode aplicar uma estratégia de bookhead, é isso? Exatamente. Bacana. Tem mais alguma coisa de bookhead que você quer complementar? Olha, sim, quando ele extrapola essa fila de espera, aí ele lança uma exceção, falando, olha, eu não posso aceitar mais ninguém porque já tanto a fila de processados. Aí ele fala assim, eu cheguei no limite, né? Tá no limite. Bacana. E aí você vai aplicando as outras estratégias. Legal. Que outra estratégia eu tenho dentro do Poly? Bom, nós temos por último aí o Policy Wrap, que é o quê? Eu tenho que implementar múltiplas estratégias de resiliência para o mesmo cenário. Então eu quero embutir lá um retry, depois encapsulado, eu quero ter um circuit breaker, eu quero ter, sei lá, um fallback. Quero ter um bookhead. Quero ter o bookhead também no meio. Como que eu faço isso? Eu vou colocando lá, vou fazendo uma chamada aqui, nem aquele lance de né? Eu tenho o HTTP request aqui, mas eu tenho um monte de outras escadinhas aqui no... O loop encadeado, né? Exato. Então aí o Policy Wrap ele vem para atender esse cenário. Você cria múltiplas estratégias, você pode ter mais de um, e aí ele já aplica, você pode reaproveitar esse cenário de estratégia em vários locais da tua aplicação. Bacana, show de bola. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Você pode usar as estratégias individuais e você pode também usar juntas, né? Por que não? E eu vou falar para vocês um segredo, tá? Vocês vão usar juntas. Com certeza. Porque não adianta, né? Se você está fazendo uma aplicação estruturada, principalmente no modelo de microservice, faz direito, tá? E fazer direito requer pensar nesses possíveis problemas que vão acontecer né, na sua aplicação e como você vai lidar com isso. Porque a dificuldade é as aplicações saem de fábrica sem essa preocupação. E aí acontece o quê na prática? Quebra tudo. Crash, né? Quebra tudo. Na minha máquina funciona, né? Exato. Alguém já viu isso aí? É o termo que todo mundo usa, né, cara? É básico, da minha máquina funciona e não, pronto. E às vezes até, mas funciona a ideia, mas eu tinha uma quantichuva de requests pequenininha, né? A hora que você chega ali num ambiente... produtivo. E é interessante, né? É muito inocente. A gente vive num mundo muito inocente. A minha rede, tem até vou botar o link aí, falácias do mundo distribuídos. Minha rede nunca vai falhar, né? Meu banco já está disponível. Tem um cara que falou para mim, eu tenho memória infinita. Para com isso, tá? Pensa diferente, pensa de frágil, pensa em resiliência, né? Exato. E o legal, em vez de você produzir tudo do zero, pega o que está pronto, conecta no seu processo, que é que eu digo a parte que você vai ter que implementar. Além de entender essas estratégias de resiliência que o meu amigo colocou, você vai colocar as suas complementares com a sua estratégia, tá? Isso a gente faz, tá? Aí nós usamos todas essas práticas de mercado e colocamos as nossas complementares para agregar valor, né? Porque cada um tem o seu contexto, de novo, né? Quando você está trabalhando em software, você tem que entender o problema que você está resolvendo, né? Não sai na louca só destruindo o teclado sem entender o problema. Programador kamikaze, né? Você fazendo só e chega no final aí que descobre o que Aí vai descobrir um monte de coisa, né? Exato. Então, cara, assim, fala aí resume pra galera que tá chegando agora disso tudo, né? Qual a ideia do Poly, né? Te fornecer um mecanismo onde você tem um ganho de produtividade, principalmente, porque você não tem que implementar todos esses patterns, gastar horas fazendo isso. Eles já pensando nisso, né? Exato, eles já deixaram todos os patterns funcionais. A todo mês, se não me engano, faz uns 3 meses que eles lançaram as últimas atualizações.
a todo momento eles vêm lançando atualizações, é mantido pela .NET Foundation, que é uma comunidade muito séria. E você pode contribuir também, né? E você pode contribuir. Se você tem uma ideia, você pode ou submeter um pull request, ou mete lá a sugestão também, isso é legal. Por quê? Porque isso ajuda todo mundo, né? Se todo mundo usa essas estratégias, você acaba tendo um uso muito grande. E aí todo mundo, se funciona em vários cenários diferentes, você já tem algo que funciona em vários cenários, né? Exato. Esse é o ponto que ninguém pensa, né? Que às vezes faz uma coisa só no meu ambiente, aí daqui a pouco move de contexto o ambiente e não descobre porque não funciona, né? O nível de inocência é muito grande, a gente tem que acabar com essa ideia de ser inocente, né? Então, mudou uma vírgula no contexto do seu projeto, no seu cloud, no seu banco de dados, no seu volume de acesso, muda tudo. Já muda todo o cenário. E aí se você já está pensando numa estratégia dessa, de modernização, de construir uma nova plataforma, é importante você pensar também dentro desse contexto. Beleza? Manda uma mensagem legal aí que você queira mandar sobre isso pro pessoal, sobre experiência direto da trincheira. Cara, é um benefício assim que é muito importante para as aplicaçções. É muito importante. Não tem preço, né? Não tem preço, cara. E quando você vê um cara inocente falando para você que ele confia no... Não, aí não tem como. Essa fase já passou, né? Você pega o teclado e mete na cabeça do cara? Não. Mas você tenta ajudar, né? Você tenta ajudar, né? Acontece muito no mercado ainda, né, cara? Por incrível que pareça, assim, a gente acaba se preocupa com tanta coisa e esquece de pensar na estratégia de resiliência. E aí quando você entra nesse contexto maior, que é o contexto que a gente está agora atuando, de sistemas distribuídos, de microservices, cloud native e assuntos relacionados, quando você pega uma preocupação dessa, já traz um acelerador para diminuir grande parte da sua preocupação, só tem benefício, né? Com certeza. Você incorpora dentro do seu processo, da sua estratégia de arquitetura, seja o modelo que você esteja usando, e começa a usar, né? E pensa do lado do front-end também, né? Exato, porque não é só estourar o erro no front-end. Eu já vi inclusive uma aplicação que consumia a API, só que do lado da própria aplicação estourava um erro. E não era nem problema do serviço, era problema da própria aplicação. Então, às vezes o lado do cliente também está lento, né? E aí você precisa ter estratégias também de resiliência do lado do cliente. Hoje o bate-papo foi sobre back-end, tá? Que é onde a dor maior e onde o dinheiro derrama a maior parte do dinheiro aí das aplicações. Mas fica o alerta grátis, é um bônus, né? É um bônus. Pensa as mesmas coisas que a gente conversou aqui sobre back-end, sobre front-end também. Ponto super importante, participa nos comentários, tá? Eu vou deixar também os contatos do Jean aí também nos comentários. Mas eu quero que você participe. O que é que você achou do tema? Mande sugestões, você já viveu experiências de falhas? Quem nunca viveu, né? Conta a sua aí se você já viu alguma coisa parecida. O que é que você achou? Já tentou implementar também? Então é super legal a sua participação. Traga outros temas também. Eu estou no e-mail ramonduranes@2pc.software. Participa mandando sugestões. Participa lá no canal Hidden Insight, que a gente vai estar lá discutindo também esse tema. Ele também vai estar lá respondendo dúvidas e aqui também dúvidas sobre o tema. É muito legal assim as perguntas de vocês para a gente ajudar. Todo mundo aprende, tá? Essa experiência, essa proposta do Hidden Insight, trazer bate-papos aqui direto da trincheira de quem está implementando determinado cenário. Esse cenário de resiliência é um cenário que a gente vive todos os dias aqui, tá? Em nossos projetos. E nós incorporamos todas as estratégias dentro do nosso produto chamado DevPrime. E através do DevPrime a gente apoia os clientes que estão nessa fase de transição de desenvolvimento de microservices, aplicações modernas, para que o cliente consiga fazer uma alavancagem nesse processo, né? Então, assim, o cliente que vai usar o DevPrime hoje, ele já tem isso disponível, ele não precisa nem implementar e nem pensar, né? Dentro do nosso processo, da arquitetura que nós fornecemos, o cliente só vai implementar o negócio e ele vai ter todo o suporte e resiliência, tá? Lá no back-end, obviamente, a gente vai usar estratégias de Poly, estratégias do próprio DevPrime para criar uma experiência antifrágil, né? Então, assim, quando você pensar hoje na aplicação moderna, pensa em antifrágil. Antifrágil. Fundamental. Isso mudou a vida do mercado e eu acho que é fundamental para todos vocês que estão nesse ciclo já se conectarem a algo que funciona, né? E, de novo, tiver sugestões, manda lá no Poly, né? Vai lá no GitHub direto. Isso é legal, né? Então ele pode contribuir, pode fazer relatos também de experiências e praticar hoje no seu projeto. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima. RD Insights.